primeira coisa aí, boa noite, né, para todo mundo. Eu sou a professora Renata Cristina, tá? Como já estava lá no cartaz, eu sou fisioterapeuta, sou técnica de radiologia, especialista em mama, DO, TC. E, embora eu seja técnica de enfermagem, fisioterapeuta, gente, a minha paixão é a radiologia. Não tem, assim, aquele mimo que a gente tem é a radiologia. Tem outras profissões, sou fisioterapeuta, mas o meu mimo é radiologia, não tem jeito. A gente sempre arruma um jeito de levar o estudo, levar a condução dos estudos para a radiologia, não tem jeito, né? E a osteoporose tem sido aí o meu objeto de estudo. Eu tenho feito alguns estudos em relação à osteoporose, à densitometria óssea. Então, assim, porque é meu xodó é a radiologia, gente. Eu tenho 13 anos que eu dou aula de radiologia, tenho 15 anos de formado, 14 anos de formado, 13 anos que eu dou aula de radiologia. Simplesmente sou apaixonada, né? Adoro dar aula. Quem é meu aluno, já foi meu aluno que está por aí, sabe que eu gosto muito de dar aula. É uma das minhas paixões, assim, particular, que é dar aula. Eu amo, porque eu acho que quando a gente consegue transmitir para vocês, transmitir para os alunos o conhecimento, compartilhar, na verdade, porque a gente troca conhecimento, a gente consegue compartilhar aí o conhecimento, isso é muito legal e é muito gratificante quando a gente dá aula e o aluno chega lá e fala assim: ah, professora, tudo que a senhora estava ensinando é verdade, lá no hospital acontece assim mesmo. Então, assim, é bem gratificante para mim. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito dessa parte da radiologia também. E sem contar que a radiologia é uma profissão extraordinária, né, gente? Espero aí que, não sei aí quem está estudando, quem já é formado, mas a radiologia ela é de verdade uma profissão extraordinária e tem feito um diferencial muito grande no diagnóstico, né, do Covid, dessa pandemia que estamos vivendo. Então, esse é um pouquinho aí de mim, tá? Espero que vocês gostem. Se tiver alguma pergunta, gente, algum comentário, pode colocar aí. Se der tempo a gente, se passar direto, depois no final eu pergunto de novo, vocês colocam de novo, se eu não conseguir parar para responder no momento. Mas podem fazer as perguntas aí que forem surgindo ao longo da nossa palestra, né? Então, vamos dar prosseguimento. Aí tem gente falando que terminou o estágio agora, legal. Antes de começar, eu quero, não sei se no final às vezes dá tempo, mas eu quero falar agora com vocês, quem está estudando, né? Quem ainda está estudando, quem está iniciando, quem está terminando um estágio, quem já está terminando um curso. O meu conselho para vocês é que eu sempre dou para todos os alunos, gente, não pare de estudar, tá? Não pare de estudar. O segredo é estudar para que você seja melhor naquilo que você faz. Você precisa ser o portador do conhecimento. Então, acabei o curso, vou só procurar emprego agora. Não, acabei o curso, eu preciso continuar estudando. Vou procurar emprego, mas a gente falando que é estudante aí, a Tati, mas vou continuar estudando. Parabéns para vocês que estão aqui hoje, plena quarta-feira. Alguns estão vindo do trabalho, né? Alguns estão chegando no trabalho, alguns estão na condução. Então, assim, parabéns para vocês, porque isso aqui é adquirir conhecimento, a gente compartilhar um pouquinho do conhecimento. E isso é bom para vocês. Isso dá o diferencial que o mercado de trabalho precisa hoje. Porque a gente fala muito, o mercado está fechado, está fechado. Mas o mercado é exigente, assim como qualquer outra área que nós estamos vendo aí. O mercado, ele quer o melhor, ele quer aquele que estuda, ele quer aquele que está exatamente na educação continuada. A gente já teve até algumas palestras sobre isso. É importante. Então, assim, o meu conselho é: continuem estudando. Continuem ouvindo palestras, assistindo, fazendo cursos. Isso é importante para a sua atualização na área. E isso vai fazer o seu diferencial no mercado de trabalho. Tá? Então esse é meu conselho para vocês aí. Então vamos começar. O tema da nossa palestra hoje, gente, é sobre a importância da densitometria óssea para o país, né? A densitometria óssea, ela é uma modalidade do diagnóstico por imagem, onde a gente utiliza raio-x para estudo da densidade mineral óssea.
O principal objeto de estudo da densometria óssea é, de verdade, a osteoporose, né, que é uma doença que atinge os ossos. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas dando uma introdução aqui do que seria a densometria óssea. A densometria óssea, ela é uma parte do diagnóstico por imagem que tá ali para quê? Para estudar, para analisar a diferença de densidades, para analisar o grau de absorção. Mais à frente eu vou dar uma explicada melhor do que seria a densometria óssea. Mas é uma área nossa de atuação em que muitas das vezes é deixada de lado, né? O aluno termina o curso, vou trabalhar com raio-x geral, vou trabalhar com isso, com aquilo, e esquece da DO, acha que por ser um exame simples, de fato é um exame simples, mas para você conseguir realizar esse exame que é simples, com eficiência e eficaz, você precisa entender o que você está procurando, você precisa entender o equipamento, você precisa entender a importância dos fatores que eu preciso colocar no equipamento. Então é um simples, mas que eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar para conseguir fazer um bom exame. Senão eu vou ser só mais um no mercado e o mercado não quer mais um. O mercado quer o diferencial. Então é um exame muito simples de fato, porém que eu preciso me aprofundar, que eu preciso estudar sobre esse exame, sobre essa modalidade, para que eu possa ser bom no que eu faço e para que eu possa ajudar o paciente, proporcionando assim um laudo mais próximo do real, tá? Então, a patologia principal, a gente estuda outras coisas na DO, como evolução óssea, estudo de massa magra, massa gorda, mas o principal objeto da densitometria óssea é a doença chamada osteoporose, tá? A osteoporose, ela é uma doença osteometabólica que ela tem como caracterização dessa diminuição de massa óssea progressiva, ela é uma doença osteometabólica e como característica dessa doença nós temos uma deformidade da estrutura trabecular do osso. O osso trabecular ele começa a se deformar porque literalmente, né, ele vai se desfazendo conforme essa patologia vai evoluindo. Então isso é osteoporose, é uma doença osteometabólica progressiva, então não é uma perda, é uma perda de massa óssea progressiva, não é uma perda de uma hora para outra. A gente não perde massa óssea de uma hora para outra. A gente vai perdendo massa óssea ao longo dos anos. E aí vamos perdendo a massa óssea. Então isso é osteoporose, a diminuição de massa óssea. É uma doença osteometabólica progressiva, caracterizada por essa deformidade na estrutura trabecular do osso. E ela vai causar o quê? Na verdade, a osteoporose, ela não tem os sinais e sintomas dizendo assim, olha, você está ficando com osteoporose. Olha, fique atento, a osteoporose está... Não, você não tem esse sinal. Você não tem esse alerta, por exemplo, quando a gente está com uma gastrite, por exemplo, ainda branda, né? A gente começa a sentir náuseas, começa a sentir enjoo, a dorzinha no estômago. É um sinal de que você está com uma gastrite. A osteoporose, ela não dá esse sinal pra gente. Então, o que acontece? O indivíduo vai desenvolvendo, vai perdendo massa óssea e nem tá percebendo. Não sente dor, osteoporose não dói. Mas fulano tem osteoporose e tem dor nos ossos. É alguma outra patologia, tá? Os estudos comprovam que a osteoporose, ela não dá dor. O que pode gerar dor são as microfraturas que ela causa quando ela já está avançada. Aí começa. Ou seja, conforme a osteoporose vai avançando, conforme a gente vai perdendo massa óssea, o que vai acontecendo? Fraturas. Microfraturas vão acontecendo até acontecer uma fratura visível. E aí é o grande problema, porque o sinal da osteoporose já é quando ocorre a fratura. E é o que a gente não quer para ninguém, que é essa fratura osteoporótica. Antes ela não te dá sinal. E aí é onde entra a parte de prevenção e tratamento, que são muito próximos,
o que se faz para prevenção e para tratamento. A diferença é que no tratamento a gente tem a medicação, mas o que seria essa prevenção da fratura osteoporótica? Seria o diagnóstico precoce dessa perda de massa óssea. Existem alguns tipos, a gente não tem tempo aqui de poder explicar todos os tipos de osteoporose, mas só para a gente entender de uma forma geral. Existe a osteoporose que é considerada fisiológica, que tem a ver com o comportamento, com a fisiologia, com o metabolismo do nosso corpo e com o avançar da idade. E tem a secundária, que a gente chama que é aquela que tem a ver com outras patologias. Por exemplo, a pessoa que tem alguma patologia que precisa fazer uso de corticoides a longo prazo, há muitos anos, é uma pessoa que pode desenvolver uma osteoporose. Uma pessoa que... Um doente crônico, um crônico renal, por exemplo. Então, são pessoas que têm alguma patologia que pode gerar uma osteoporose, tá? Então, esse é o tipo de osteoporose secundária, que pode dar independente de idade, independente de estar na menopausa ou não. A menopausa fisiológica, que é chamada, a gente tem dois tipos, tem a fisiológica tipo 1 e a fisiológica tipo 2, é o seguinte: a tipo 1 é aquela osteoporose que atinge as mulheres. Ela é também chamada de pós-menopáusica, que é a osteoporose fisiológica do tipo 1, ou seja, tem a ver com o funcionamento do meu corpo. Por que ela é chamada de pós-menopausa? Porque ela atinge as mulheres que estão nessa fase de menopausa. Quando a mulher entra em fase de climatério, que é uma etapa, né? A menopausa é uma etapa do climatério, só que a gente globaliza tudo e diz que tudo é menopausa. Então, vou falar como menopausa para que todo mundo entenda. Quando a mulher entra nessa fase de 40, 45 anos, ela tem diminuição de estrogênio, de estrógeno, que é o hormônio feminino. Os ovários dela deixam de produzir esse hormônio. Por N motivos, não cabe aqui a gente ficar explicando. Só que essa diminuição desse hormônio, por conta da menopausa, por conta do climatério, vai gerar várias transformações no corpo da mulher, que nós conhecemos algumas, o calor, bababá, aquela coisa toda, mas também vai gerar mudanças na estrutura óssea. Por quê, Renata? A ausência do estrogênio no corpo vai fazer com que os osteoclastos eles fiquem um pouco mais acelerados. Quem são os osteoclastos? Aquelas células que estão lá no osso para fagocitar, para destruir o osso. Então, se a ausência do estrogênio vai acelerar eles, o que acontece? Eu tenho células que estão repondo tecido novo e tenho célula que está destruindo. Só que isso mantém um equilíbrio. Homens e mulheres com 30 anos estão no pico de massa óssea, só que as mulheres elas já têm menos massa óssea que o homem. E aí, então, se ela já tem menos, quando ela entra na menopausa, ela começa a perder mais ainda, mais que o homem que não está na menopausa, não tem essa queda desse hormônio. E aí, o que acontece, então? Essa menina, essa mulher, que eu sempre chamo as mulheres de menina, tá, gente? Então, essa mulher, ela começa a perder massa óssea porque está entrando no climatério, porque está entrando na menopausa. Então, a gente chama de... Ela vai perdendo massa óssea, perdendo, até perder uma quantidade específica que a gente diz que é a osteoporose. E aí, ela tem uma osteoporose estabelecida. Só que se essa mulher fizer o exame de densitometria óssea assim que ela entra no climatério, que é por volta dos 40, 45 anos, a gente tem uma série de exames para fazer. O ideal é começar a incluir a densitometria óssea nesse pacote, por quê? Se ela faz a densitometria óssea nesse início, ela já vai saber o seguinte, se ela já tem uma perda fisiológica, que a gente chama de osteopenia, que é uma perda fisiológica. Se ela faz o exame no início do climatério e ela vê que ela já tem uma perda fisiológica, o que o médico vai começar? A fazer tratamento. Vamos tratar essa perda. Muitas das vezes a gente não consegue repor essa perda, gente, mas a gente consegue manter ela ali, seu trato, com exercício físico, exercício resistido. Em algumas é necessário medicamento, dependendo da velocidade com que ela está perdendo essa massa óssea. Então, a densometria ela já começa aí. Se todas as mulheres em fase de climatério, início de menopausa, começassem a fazer o exame,
ela já ia perceber a evolução da perda da massa óssea dela no início. E se ela consegue ver isso no início, eu começo a tratar no início, fica a perda de massa estabiliza ou até melhora um pouquinho, dependendo do tratamento, fica ali, ela não continua perdendo. A mulher que não faz o tratamento, que não faz a densitometria, ela não sabe se ela já está perdendo uma quantidade alta ou não de massa óssea. Então, ela não sabe. Então, os anos vão passando e ela vai perdendo. Quando chega a 60, 65 anos, ela sofre uma fratura osteoporótica, porque já se instalou a osteoporótica, ela continuou perdendo massa óssea e o sinal vem. Qual é o sinal? A fratura. E é isso que a gente não quer. Então, o exame de densitometria ele consegue diagnosticar essa perda lá atrás. Além de identificar a perda, a densitometria ela também consegue analisar e dar pra gente o risco dessa mulher sofrer fratura. Então, qual é o risco? Porque dependendo do resultado, a gente vai tendo o risco. Então, essa é a osteoporose fisiológica do tipo 1. A fisiológica do tipo 2 é chamada de senil. Então, ela tem a ver com a idade. Para todos, homens e mulheres. Por exemplo, uma mulher que desde jovem faz exercício, toma sol, tem uma boa alimentação. Essa mulher tem uma saúde, ela incentiva os ossos dela a ser um bom depósito de cálcio. Ela pode passar pela menopausa com uma perda baixa de massa óssea. Mas aí chega com 70 anos e ela desenvolve osteoporose. Porque aí então não é mais a osteoporose pós-menopausa. Essa osteoporose senil, que é a fisiológica tipo 2, ela dá no idoso, tá? Porque com a idade, agora não são o que acontece na menopausa, que os osteoclastos estão acelerados. Na senil, o que acontece? Os osteoclastos estão normal, retirando normal, só que os osteoblastos estão repondo muito lentamente, ou quase nada. Então, tira e repõe pouco. Tira, mas repõe pouco. Então, isso acontece com a idade, vai acontecer com todo mundo depois dos 70, 65 anos. E aí, se a gente já sabe disso, é aí que entra a importância da densitometria óssea. Porque se a gente já sabe disso, a gente já sabe que a osteoporose senil e a pós-menopausa, a gente já sabe quando essa perda vai acontecer. Vamos começar a fazer densitometria um pouquinho antes, porque aí a gente já analisa a perda fisiológica, a evolução dessa perda, a velocidade com que ela está evoluindo, para tratar essa pessoa, para a gente tentar manter essa densidade óssea através de exercício físico, que é simples. Exercício físico resistido já é comprovado que mantém ou melhora a densidade mineral óssea. Ou seja, para a perda. Se eu paro a perda, eu não vou evoluir para uma fratura osteoporótica. Então, esses são os tipos de osteoporose e as formas de prevenção e tratamento. Percebam que eu expliquei 2 tipos aqui, que tem modos de acontecer diferente. A menopáusica é porque está osteoclasto acelerado. A senil, porque os osteoblastos estão lentos. Então, quando o médico precisa entrar com a medicação, é diferente a medicação. Uma vai ser para desacelerar os osteoclastos, a outra vai ser para ativar a reposição óssea. Então, tira da nossa cabeça aquela ideia de que eu tô velho, vou começar a tomar cálcio. Eu tô velho, Não, tem que ir no médico, tem que fazer o diagnóstico para saber que tipo de osteoporose se já está com perda, se precisa repor cálcio, se não. Então, é uma ilusão que se cria de que, eu tô velho, preciso tomar cálcio. E às vezes não é só a falta de cálcio que está gerando isso. Então, precisa, às vezes a pessoa tem uma saúde boa, só que ela está perdendo cálcio do osso, desfazendo o osso dela para adquirir esse cálcio para o corpo, porque ela está com problema de intestino. O intestino dela não absorve o cálcio que ela come, que ela ingere. Então, então não é só ela tomar cálcio, ela vai tomar e não vai adiantar nada. Então, precisa muito ter noção do tipo de osteoporose que está sendo desenvolvida para saber a medicação que tem que tomar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a pessoa tem
um problema no intestino e se enche tomando cálcio, tá? E aí é um problema. Por quê? Porque ela vai tomar aquele cálcio, ela vai ingerir aquele cálcio, o intestino dela não vai absorver aquele cálcio, podendo aquele cálcio ser depositado em qualquer área do corpo. Então, é um alerta que eu deixo para as pessoas em relação a tomar, ingerir cálcio sem prescrição médica, sem saber se realmente precisa, tá? Então, nós precisamos parar, gente, de ter na cabeça que a osteoporose é uma doença de velho. Ah, tá. Renata, você acabou de explicar que é uma doença que vem com a idade. Sim. Só que, se eu fico só pensando que é uma doença de velho, eu acabo achando que isso é comum, né? Eu acabo achando que isso é comum. Ah, é comum ter todo velho, todo idoso ter osteoporose. Então é comum, deixa pra lá. É isso que a gente não pode deixar. É uma doença fisiológica? É. Mas que ela pode ser prevenida? Sim. Porque lembra, o pior da osteoporose é a fratura. E é aí que a gente vai entrar já pra gente entender por que é tão importante eu conseguir diagnosticar através da densitometria óssea essa perda de massa óssea já no início, tá bom? Gente, olha só. No mundo inteiro, 200 milhões de pessoas sofrem com osteoporose. 200 milhões. Se a gente fosse colocar num lugar todo mundo que tem osteoporose no mundo inteiro, daria quase a população brasileira. Tem noção que é muita gente? E desses 200 milhões, 10 milhões são brasileiros. 10 milhões são brasileiros que têm osteoporose no mundo inteiro. Sendo desses 200 milhões, 8,9 milhões sofrem a fratura osteoporótica. E aí é ruim, porque com a fratura vem outras coisinhas. Eu tenho certeza, se eu colocar uma enquete aqui agora, se alguém já ouviu falar que fulano morreu de osteoporose. Alguém já ouviu falar? Fulano morreu de osteoporose. Vão botando aí que depois a gente fala. Então, o que acontece? É preciso a gente parar de olhar a osteoporose como uma doença que é normal e começar a ver ela como uma doença que eu posso prevenir. E como que eu posso prevenir isso? Eu vou prevenir isso fazendo a densitometria óssea, analisando a perda, o risco de fratura e tratando esse paciente, né, o médico fazendo o tratamento. Exercício físico, gente, exercício físico é ótimo para a nossa estrutura óssea, porque a gente acorda o nosso osso para ele depositar cálcio ali, e aí a gente vai ter a perda aqui, a normal, fisiológica, mas eu tenho um bom depósito. É como se a gente fizesse uma boa poupança, tá? Acumulasse cálcio, estrutura óssea no meu osso, fazendo exercício durante a vida, e aí, quando vai chegar a minha idade de menopausa, daqui a uns anos, graças a Deus que ainda faltam uns anos para isso acontecer, quando chegar essa fase, meu osso tá perdendo, que é o normal, porque tá perdendo, o osteoclasto tá lá ativo. Não, Rodrigo, eu não sou médica, eu sou fisioterapeuta e técnica em radiologia, especialista em densitometria óssea. E aí, ele vai perdendo essa massa, só que durante a minha vida, eu me exercitei, eu fiz um bom depósito, então eu posso gastar à vontade que eu não vou ter uma fratura osteoporótica. Percebam, gente, como é importante a gente realizar exercícios físicos ao longo da vida. Então, é extremamente importante, tá? Essa realização. Homens também desenvolvem osteoporose, aí é outro fator que pensa, só mulher. Não, homens também. Homens até tem um fator que o homem ele é mais negligente com a saúde do que a mulher. Então, ele demora mais ir no médico. Então, quando ele vai perceber, ele já está com uma fratura osteoporótica, tendo que operar, bababá. Né? Então, homens também podem desenvolver. Porém, o homem saudável é mais comum que ele desenvolva essa perda significativa depois de 70 anos, tá? Já
esses comentários do Flávio faz eu perder meu foco aqui, tá vendo? A pessoa aí falando que é o Thor. O Thor é, né, meu ídolo, gente. Então, me tira o foco aqui essa pessoa. Mas vamos lá. Então, os gastos, e aí é onde entra a questão da importância, que os gastos hoje com tratamento e com hospitalização é muito grande. Então, a pessoa vai desenvolvendo a perda, tá lá perdendo massa óssea, tem osteopenia, nem percebe, a osteoporose começa a se instalar, vai perdendo, pum, quebrou o osso. E aí tá lá com 65 anos com o osso quebrado. Vai fazer o quê? Vai se internar. Hospitalização, né? Os gastos hoje mundiais com hospitalização por conta da osteoporose são de 19 mil, na faixa entre 19 e 20 bilhões. São bilhões com gastos hospitalares. No Brasil, é cerca de 1,2 bilhões de reais gastos com questões hospitalares nas internações de osteoporose. Então, isso traz um cenário para o país ruim. Por quê? Nosso país está em desenvolvimento, não é isso? Um país que está em desenvolvimento, ele quer o quê? Ele quer pessoas trabalhando, pessoas ativas, principalmente pessoas mais velhas, né? Porque ao invés de eu ter só saída da receita, eu preciso ter pessoas ativas trabalhando. E existe um estudo que diz que em 2050 nós teremos mais idosos do que jovens. Então eu preciso que esses idosos em 2050 estejam trabalhando, estejam ativos. Porque se eles estiverem com fratura osteoporótica, eles não vão estar ativos. E isso é ruim para o país. Eu preciso de pessoas ativas trabalhando. E aí entra o seguinte, se hoje a gente não acordar para essa questão, vamos fazer densitometria óssea nessas pessoas que estão entrando na menopausa, nessas pessoas que têm fator de risco para osteoporose, para a gente analisar essa perda e começar a tratar, o que vai acontecer? Em 2050 eu vou ter um monte de idoso fraturado, um monte de idoso internado. E o que acontece, gente? Quando a pessoa sofre, aí entra a questão, a pessoa morre de osteoporose? Na verdade, a gente não tem relatos epidemiológicos de que a pessoa morreu de osteoporose. A osteoporose não mata, então larga pra lá. Mas vamos pensar juntos aqui. A osteoporose mata. E a osteoporose mata muita gente, sim. Só que não sai no laudo lá, esqueci, gente, a palavra agora. O negócio lá que morreu. Atestado de óbito. Não sai lá no atestado de óbito que morreu de osteoporose. Vai sair no atestado de óbito, vejam se não é assim. Pegou uma infecção no hospital. Infecção hospitalar. Pneumonia. Hoje, Covid, mas não entrou com Covid. Sofreu uma fratura e foi internado e morreu de pneumonia. Morreu disso, morreu daquilo. Morreu de depressão pós-fratura de quadril. Então, na verdade, o que é notificado são as mortes das comorbidades que a fratura osteoporótica causa. Ele era uma pessoa de 60 anos, 65 anos, ativa, trabalhava, morava sozinho, ou uma mulher, né, tanto faz, morava sozinha, fazia suas coisas, tinha seus filhos, seus netos, sua vida inteira. Tranquilo. Andando, pum, sofreu uma fratura de quadril, de fêmur, proximal, colo de fêmur. Sofreu uma fratura, vai internado. Vai ter que parar de trabalhar, depender do INSS. Não vai poder continuar sozinho, vai ficar internado, um tempão internado, até conseguir uma prótese para operar, tá? Quanto mais idoso, maior é a espera por uma prótese, essa é a realidade do nosso país, tá? E nisso que essa pessoa está internada, está se gastando, se tiver no SUS, está se gastando com as despesas hospitalares. Mesmo sendo particular, alguém está gastando. Sendo SUS,
o SUS está gastando lá. Então, são gastos enormes, porque isso não acontece com uma pessoa. A gente está falando aqui de milhões de pessoas. Então, pensa, a pessoa está internada, mexe com a estrutura da família, porque a família vai ter que ter alguém para ficar com a mamãe que agora está internada. Depois esse alguém vai ter que continuar em casa, porque a recuperação de uma fratura de quadril é muito longa, não é rápida. Então, essa pessoa vai ter que, desestruturou a família. A mente da pessoa começa a ficar destabilizada, porque era ativo, trabalhava, agora está dependendo de alguém para tomar um banho. Está dependendo de alguém para dar uma comida, para fazer uma comida. Então, mexe... Olha, gente, como traz malefícios. E aí, existem estudos que comprovam que o número de pessoas que morrem depois de uma cirurgia de quadril por conta de uma fratura de osteoporose é altíssimo. 2 anos depois da cirurgia, muita gente morre. Não sobrevive. E não sobrevive por quê? Porque pegou uma infecção, pegou uma bactéria, ficou com depressão, porque sua vida mudou toda. E às vezes não tem ninguém para ajudar, e aí tem que incomodar um, incomodar outro, e a INSS demora a pagar. Então, olha todo o problema que a osteoporose está trazendo para essa idosa, ou para esse idoso de 65 anos, que estava trabalhando. Se tivesse fazendo a densitometria anualmente, estaria se analisando a perda e estaria tratando. Se tivesse fazendo a densitometria óssea, estaria ali tudo certinho, talvez evitaria essa fratura. Então percebam a importância da densitometria óssea no âmbito do nosso país para gerar emprego, para diminuir custos de hospitalização com fraturas osteoporóticas. Então é um exame que é extremamente necessário para a saúde pública. Só que algumas pessoas ainda não entenderam isso porque a osteoporose é uma doença de velho, vai dar em todo mundo. Mas não é assim. É fisiológico? É fisiológico. Mas o que eu quero? Evitar a fratura. Porque se eu evito a fratura, o governo vai gastar menos com internações, a família, a estabilidade, eu vou ter idosos trabalhando, eu vou ter pessoas ativas. Então, essa é a necessidade do exame de densitometria óssea, tá? Estima-se que, se não houver uma ampliação urgente no acesso ao diagnóstico, que é o exame de densitometria óssea, estima-se que em 2022 esse número de fratura aumentaria em 14%. Essa pesquisa que eu fiz foi feita antes da pandemia. Então está dizendo o seguinte, olha, se as pessoas não começarem a fazer densitometria óssea, em 2022 vai ter um aumento de 14% nas fraturas de quadril e coluna, principalmente de quadril. Só que essa pesquisa, gente, foi feita antes da pandemia. Então, com a pandemia, a gente pode aumentar esse 14%, jogar lá para cima. Por quê? Com a pandemia, as pessoas ficaram de quarentena. E ainda estamos de quarentena. E aí o que acontece? Não faz exercício físico, não caminha mais, não está se exercitando. E aí o que está acontecendo com o osso? Não está sendo incentivado a depositar cálcio. Então a perda de massa óssea, na época, nesse ano de pandemia, que já estamos virando, né? Já 1 ano e pouco, essa perda de massa óssea está aumentando. Ou seja, o número de fraturas osteoporóticas em 2022, em 2023, em 2050 serão maiores do que o que se estimava até hoje, por conta dessa imobilidade que estamos vivendo devido à pandemia. A alimentação não está legal. Quem mora em apartamento, o idoso, a idosa que mora em apartamento, não toma sol, muitas das vezes. E aí não toma sol, fica ali. Não toma sol, não se exercita. O que acontece? Perda de massa óssea. Não tem um depósito. Se eu não guardo dinheiro, começa a gastar, acabou. É a mesma coisa. Se eu não guardo cálcio, se eu não guardo
mineral nos meus ossos. Quando eu começar a gastar, que é na menopausa e na velhice, eu não vou ter depósito, esse osso vai quebrar com facilidade. Então, gente, esses números são muito maiores, tá? O risco de morte para fraturas de quadril é altíssimo, por conta dessas comorbidades que a gente falou. Coisa simples, com um exame simples. Aí entra a importância da densitometria óssea. E aí, o que é o exame de densitometria óssea, para quem nunca viu, para quem ainda está aí analisando, estudando, tudo e tal. O exame de densitometria óssea é uma modalidade do diagnóstico por imagem, onde a gente utiliza raio-x de 2 energias para avaliar o grau de mineralização óssea. O que o equipamento faz? O equipamento, vou explicar, gente, de uma forma bem simples, tá? Não vou explicar de uma forma muito literal. Vou explicar simples para todo mundo conseguir entender, mesmo quem ainda está no início, tá bom? O que o equipamento faz? O equipamento de densitometria, ele emite uma quantidade de radiação. Essa radiação atravessa o indivíduo, tá? Atravessa o indivíduo e o detector capta o que atravessou. E aí a gente lembra que quando a radiação interage no objeto, interage no indivíduo, o que acontece ali? Ele acontece a atenuação. O que é a atenuação? Parte dos fótons fica absorvido e parte atravessa. Essa parte que atravessou, o aparelho aqui vai captar e o aparelho vai fazer um cálculo de quanto ele mandou e quanto chegou aqui nele. E aí ele vai calcular a diferença de quanto ele mandou e quanto chegou. E aí ele vai dizer assim, olha, chegaram muitos, chegaram poucos. Se chegar pouco, quer dizer que esse osso está blindando, está absorvendo bastante raio. Legal, a quantidade de mineral está boa. Agora, se chegou muito, atravessou muitos raios, chegou muito aqui, ele mandou bastante, chegou muito. Poucos ficaram absorvidos, quer dizer o quê? Quer dizer que esse osso está deixando passar os raios, ele não está absorvendo, ele não está segurando os fótons. Então, isso quer dizer que esse osso já não está tão forte como deveria estar, porque não está absorvendo os raios. E aí, o próprio aparelho, gente, isso é incrível da tecnologia, eu sou fã da tecnologia, o próprio aparelho leva isso para o seu banco de dados. Quando eu coloco o paciente na máquina, o que eu faço? Eu digo para a máquina, digo para o computador, se é homem ou se é mulher. Se for mulher, tenho que dizer se está na menopausa ou se ainda menstrua. Altura, peso. Eu passo uma série de informações sobre aquele paciente para o computador. E aí fiz o exame, ele fez esse cálculo. O que ele vai fazer? O computador pega isso, se o paciente deixou muito raio passar ou pouco raio passar, pega essa diferença, vai lá no banco de dados, procura um paciente, porque lá no banco de dados do meu equipamento tem uma série de normalidades. Vários tipos de paciente, o que seria de normal para aquele paciente. Então, ele procura no banco de dados o biotipo do meu paciente, de acordo com a idade, peso, altura, se é mulher, se é menopausa, se não tá, aquela coisa toda. Ele procura aquilo, tudo, e vai me dizer se o meu paciente está no normal de densidade óssea, se o meu paciente está acima, que é menos comum, se o meu paciente já começou a perder massa óssea em relação a todas as pessoas da idade. Nilce, daqui a pouco você me faz essa pergunta de novo que eu te respondo. Boa pergunta, eu quero falar sobre isso. Se esse meu paciente está perdendo, que aí a gente chama que é uma perda, essa perda fisiológica que eu estava dizendo, que a gente chama de osteopenia, e aí o resultado começa. Se ele está perdendo, gente, o resultado é negativo. Então vem menos 1, menos 1,1, menos 1,2. De menos 1,1 a menos 1 a menos 2,5 é a osteopenia, aquela perda fisiológica que eu vou começar a tratar para parar ali. Não tratei, ele vai me dizer se esse meu paciente está em menos 2,5, menos 2,6, menos 3, menos 4. Olha a perda, o quanto que essa pessoa está perdendo. Quanto mais ele vai perdendo, quanto maior foi essa perda, aumenta o risco da fratura, tá? Então,
o meu paciente, o meu aparelho, ele me dá isso em T-scores, que é o -1, -2,5, ele me dá essa em desvios de padrão. E aí a gente tem a noção de como está esse paciente. O médico vai analisar esse exame e vai lá constatar. É osteopenia, já é uma perda fisiológica. Não, é osteoporose. Então percebam a importância que você, técnico, tem para essa doença. A importância que você, técnico, tem em realizar um bom exame. Por quê? Você tem que entender da anatomia para fazer as marcações corretas. Você tem que entender da doença que você está pesquisando para você passar todos os dados no computador. Porque se você não conhece isso, você vai fazer um exame de qualquer jeito. E se você faz um exame de qualquer jeito, você acaba induzindo o computador a errar. Porque a densitometria óssea, ela é um exame que, claro, a gente zela pela qualidade da imagem, mas é um exame que eu vou medir. Quando a gente vai medir alguma coisa, a gente tem que ser muito preciso. Ele vai medir por centímetros quadrados o grau de mineralização óssea daquele osso. Então, eu tenho que ser preciso no posicionamento, tenho que posicionar muito bem esse meu paciente, tem que estar certinho, porque, gente, eu vou medir. Quando a gente vai medir um tecido, a gente tem que esticar ele todinho, porque é para medir, para saber exatamente quanto tem ali, né? Você vai medir alguma coisa, você bota certinho. É isso que o aparelho faz, ele vai medir. Então, eu preciso muito ter essa precisão na hora de posicionar o paciente. Então, percebam como é importante o exame de densitometria para o nosso país, para que daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, eu tenha pessoas de 60, 65, 70 anos ativos, trabalhando, tendo a sua independência, tendo todo o seu, a sua vida. É importante para o país que está em desenvolvimento, do que eu ter um número enorme de pessoas de 70 anos doente, internado, porque entrou com uma fratura de quadril e agora está tratando uma pneumonia, e agora está tratando uma infecção, e agora está com depressão, e agora está numa vida instável financeira porque parou de trabalhar. Então, veja a importância que é o nosso exame de densitometria óssea para esses indivíduos. Então, para eu finalizar aqui, para abrir para as respostas, porque eu acho que eu nem sei como está o tempo aí, alguém me fala. Tem um estudo que foi feito por um professor de epidemiologia do Espírito Santo, que ele diz que na rede pública hoje existe um déficit muito grande de densitômetro. Nós temos de 10 a 13 densitômetros para cada 1 milhão de habitantes. 10 a 13. Enquanto que deveria ser de 15 a 20 para cada 1 milhão de habitantes para que se tenha. E outra coisa importante que ele diz, além dessa deficiência de densitômetro, outra coisa que é muito importante é que até esses que tem, que são poucos, estão centralizados no Sudeste. Estão centralizados nos grandes centros. Então, nós precisamos espalhar, descentralizar, o que é um princípio do SUS, a descentralização. Nós precisamos descentralizar esses equipamentos, espalhar pelo país e ter uma quantidade de equipamentos funcionando para que se possam todas as mulheres que já estão na menopausa, em fase de climatério, já fazer a densitometria, todos os homens que têm alguma doença crônica, e mulheres também, que têm alguma doença crônica, possa fazer. Por exemplo, mulheres que com 30 anos fizeram esterectomia, tiraram útero, ovário, elas têm uma diminuição de estrógeno. Essas mulheres também, mesmo antes de 50 anos, 45, precisam fazer densitometria óssea, porque elas já têm uma perda, uma diminuição de estrógeno. Então, elas são mulheres suscetíveis a desenvolver osteoporose antes da hora. Então, essas pessoas precisam fazer a densitometria óssea. Então, é extremamente necessário essa distribuição pelo país de densitômetro. E aí a nossa voz precisa crescer para que isso seja ouvido e isso aconteça no nosso país,
porque senão daqui a alguns anos nós teremos um país onde os nossos idosos serão inativos, ficarão inativos, dependendo só do governo, e não terão uma vida de qualidade, não terão uma qualidade de vida. Então, a gente precisa muito tirar da cabeça a osteoporose de velho, vai acontecer com todo mundo. Não, vamos prevenir a fratura através do diagnóstico, através da osteoporose. Porque a osteoporose e as suas fraturas traz danos terríveis. Um impacto terrível socioeconômico, emocional, físico para as pessoas que são acometidas de osteoporose. Tá bom? Bom, gente, vamos lá para algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui interessante. Espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham entendido a importância da densometria óssea, do profissional da densometria óssea, né? Espero que eu tenha sido clara com vocês. Me perguntaram aqui sobre a questão da raça, né, do negro. O que acontece? Os equipamentos, eles pedem lá altura, peso, nananana, e pede a raça. Para que a gente coloque lá a raça, se é branco, se é negro, se é pá, nanana. Por quê? Porque ele vai buscar no banco de dados aqueles indivíduos, né, de acordo com o que eu passei para ele. E aí, o que acontece, gente? Os estudos dizem que a osteoporose ela atinge mais mulheres e mulheres brancas. Ponto. Então aí entra aquela discussão, se a mulher é negra, ela tem um índice menor de desenvolver osteoporose. Só que o nosso país é um país, misturado, né? A gente tem essa miscigenação, falei certo, muito grande. Então, alguns médicos, alguns estudiosos, eles não concordam da gente deixar no equipamento marcado a raça. A gente tem que ir na configuração para retirar esse item, tá? Porque a gente tem essa mistura. E alguns estudos, tá, feitos no Brasil, são poucos, gente. São poucos estudos sobre osteoporose feitos no Brasil. Também indica um índice maior, uma incidência maior. Aguardando aí o pessoal chegar. Médicos preferem. Aguardando aí o pessoal chegar. Aguardando aí o pessoal chegar. O pessoal tá chegando. Boa noite aí quem já tá chegando. Boa noite, Lu. Milice, boa noite. Vamos aí para mais um Capacita. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um help aí. Tá certinho. O pessoal tá entrando. Então tá show. Estão ouvindo bem? Tá ótimo. Boa noite aí para quem já entrou. Tá animados, estamos ansiosos. Boa noite para quem já entrou, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer enorme estar participando desse evento do nosso Conselho Regional.
pessoal tá entrando aí. Alunos, ex-alunos. Bom, conseguiu entrar. Isso aí, o povo tá chegando. Meu nome é Alexandre, ó, de Campos de Goytacazes. Seja bem-vindo, Alexandre. Sejam bem-vindos. Boa noite, Rê. Dando um tempinho aí pro povo entrar, pra gente começar. Muito feliz com vocês aí, já entrando no horário certinho. Adilson, do Rio de Janeiro. Acho que Adilson é meu aluno, não é? A internet faz a gente reencontrar todo mundo. Alunos aí, ó. Show. Bom, gente. Tati do Rio Grande do Sul. Que legal. Seja bem-vinda aí à nossa palestra de hoje. Isso aí, pessoal. Compartilhem aí e chamem o povo pra live. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da densitometria óssea, um pouquinho de osteoporose. São Roque, São Paulo. Isso aí, pessoal. Bota de onde vocês são, que é legal pra gente saber até onde a gente tá indo, ó. Tem a Eliselda do Pará. Legal, pra gente saber de onde vocês são. Pode colocar aí de onde vocês são, pra gente saber. Ó, tem gente de Maceió. Seja bem-vindo aí. Então, enquanto já estamos aí nos 20, eu vou me apresentando aqui pra vocês, embora a apresentação já, né? Primeira coisa aí, boa noite, né, pra todo mundo. Eu sou a professora Renata Cristina, tá? Como já estava lá no cartaz, eu sou fisioterapeuta, sou técnica de radiologia, especialista em mama, DO, TC. E, embora eu seja técnica de enfermagem, fisioterapeuta, gente, a minha paixão é a radiologia. Não tem, assim, aquele mimo que a gente tem é a radiologia. Tem outras profissões, sou fisioterapeuta, mas o meu mimo é radiologia, não tem jeito. A gente sempre arruma um jeito de levar o estudo, levar a condução dos estudos para a radiologia, não tem jeito, né? E a osteoporose tem sido aí o meu objeto de estudo. Eu tenho feito alguns estudos em relação... Faça uma vez por ano e no mesmo local, no mesmo equipamento, tá? Ok? Obrigada aí a todos. Então, gente, eu quero agradecer, como eu já estava agradecendo, agradeço a todos que estão me assistindo até agora, nem sei quantos minutos nós temos. Agradeço a todos vocês que me assistiram, agradeço ao convite do conselho, a Kátia, minha amiga querida, a todos que vieram aí me assistir, ao Flávio, ao Wilson, gente, são pessoas assim da radiologia que me inspiram, né? Então, a Luciana, todos vocês que estão me assistindo, muito obrigada, tá? No caso, a prótese metálica não altera o exame. Eu não posso fazer daquela área que tem a prótese, tá, gente? Não pode. Eu tenho que fazer onde tem osso. Onde tem a prótese não dá, tá? Bom, eu não vou ler tudo, Tati. Eu vou ler. É verdade que, vou ler igual tá escrito na literatura. Aquela bebida do tipo cola se influenciam, principalmente as mulheres, tá? As mulheres que bebem muito aquele refrigerante do tipo cola, tá? Aumenta as chances de desenvolver fratura osteoporótica, tá? Então já é a mulher e ainda toma muito esse tipo de refrigerante, tem que começar a se cuidar um pouquinho aí. Minha irmã Angélica tá aí assistindo, meu amado também tá aí assistindo, gente. Muito obrigada a todos vocês, tá? Então, gente, vamos tomar cuidado aí com esse
com esse tipo de bebida. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Gente, um recadinho. Estudem. Não parem de estudar nunca. Estava falando isso no início, vou continuar falando isso sempre. Não pare de estudar. Se a radiologia nos levou a lugares altos, pode levar você também, tá? É só você estudar. É só você gastar o seu tempo estudando. A gente diz que é perder, mas não é perder, é gastar o tempo estudando. Você está ganhando. Você está investindo tempo na sua carreira, investindo tempo em você. Então estuda. O segredo é estudar, tá bom? E outra coisa, quando sair de casa, não esqueça de usar suas máscaras, por favor. Se cuidem. Beijinho a todos.